Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no canal Bate-Papo e Café com profissionais de segurança e saúde no trabalho, onde todas as quintas-feiras realizamos lives aqui com profissionais do universo de qualidade, segurança, meio ambiente e saúde ocupacional. Queria agradecer a todos o prestígio ao canal, aos números de inscritos no YouTube, que cada dia está aumentando. Sabemos que o canal é uma forma de partilha de informações com profissionais voltados ao universo prevencionista, de melhoria de processos, de preservação ambiental, prevenção à poluição, bem como o zelo pela integridade física e saúde dos profissionais que atuam no mercado, no comércio, na indústria, em todas as atividades fins, no qual pode ser denominado o conceito de prevenção. Desde já, informo a vocês que o nosso convidado hoje é o Felipe Costa Almeida. É um profissional que atua há mais de 15 anos em auditorias e consultorias, em atividades de certificadora, que na verdade semana passada nós tratamos o assunto com o Everaldo, que é um consultor de implantação, e hoje nós estamos trazendo um convidado que é o certificador. Atua numa empresa onde faz a certificação por organismo certificador, no qual também foi mencionado na live anterior. E a partir desse momento, queria que vocês tivessem atenção, mandassem as perguntas, as dúvidas, que o canal aqui é exatamente para isso, trazer a retirada de dúvidas, e mais informações ditas no mercado, e a gente traz especialistas aqui exatamente para nos ensinar essa forma definitiva de trabalhar. Queria agradecer a todos aí que estão entrando aqui na live, Eliette Simeonato, o Marcelo, o Roberto, o Francisco Adelino, que é um dos profissionais do grupo da QSMS Consultoria e Treinamento, a empresa Segurança do Trabalho 2020, o Everaldo, que foi o nosso entrevistado da semana passada, e o Felipe já está aqui na live. Eu vou fazer o convite aqui ao Felipe, agradecer a todos, o Gabriel Maciel também, que está aqui, que foi um dos especialistas, que foram entrevistados aqui também. E aí a gente, cada dia, conseguindo aí o objetivo de impactar as pessoas através dessa informação direta, objetiva e apropriada por profissionais competentes, atuantes no tema de assunto em questão do dia. Agradecer também o pessoal do Movimento ODS Rio de Janeiro, é o movimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que possivelmente é um entrevistado, tá? É um potencial entrevistado, que é a Cristina. E a Nayara também, agradecer a Nayara, o Carlos Vitor, todo mundo aí para atuar nesse caso. O Eli, que é o técnico de segurança de uma grande consultoria do estado do Rio de Janeiro. E já fiz o convite aqui ao Felipe. Olá, Felipe, tudo bem? Felipe acaba de entrar aí na live. O telefone dele está um pouquinho ao contrário, acho que ele botou o telefone de lado. Pedi para que ele coloque o telefone de pé. Agradecer o Valber também, uma grande construtora do Rio de Janeiro, um grande amigo, um grande parceiro. E olá, Felipe, tudo bem? O Felipe está com um probleminha lá de conexão. Mas enquanto isso, vou falando aqui com vocês, que eu tô te vendo, mas você tá com o telefone de lado. Bota ele em pé. Aí eu consigo te ver certinho. Em pé. Você tá me escutando ou não? Tô te escutando, mas agora seu telefone ficou de lado. Sua imagem tá de lado. É porque eu não... Bota o telefone em pé. Eu tô te vendo. Tô te vendo. Tá nítido. Tá bom? Tá nítido. Tá excelente. Tá bonito.
Tá bonito? Seu lindo par de olhos claros está evidente. É, exatamente. Obrigado aí pelo prestígio. E, na verdade, que bom, isso é muito importante. O Felipe é um querido, um grande especialista, um grande amigo, né, ao longo dessa carreira de profissional no lado prevencionista que eu conheci. Tive o privilégio de aprender bastante com esse profissional. O Felipe hoje vai trazer para a gente um pouquinho desse universo de auditoria por parte de empresa certificadora, né, de organismo certificador. E o Felipe vai compartilhar com a gente, como eu falei aqui no começo, dúvidas, assuntos relevantes, tudo que é inerente a esse contexto. Então, mediante a isso, Felipe, queria agradecer em nome da QSMS Consultoria e Treinamento o privilégio, a disponibilidade do seu tempo, o carinho com a gente, e queria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho de você, o que você faz, e um pouquinho dessa tua experiência, o que você tem para agregar aí para a gente nessa noite. Tá ok. Pessoal, boa noite aí. Pelo convite. Tenho acompanhado aí as lives, né? Acompanhei, acho que quase todas aí, só uma que eu não consegui acompanhar. Então, eu sou formado em administração, né? Eu tenho especialização na área de sistemas de gestão. Eu comecei trabalhando com a 9001, lá em 94 para 2000. Então, a minha experiência começou aí. Em 2000, no ano de 2000, em abril de 2000. E aí eu comecei atuando numa empresa de reciclagem de papel. Aí lá eu conheci e depois trabalhar com essas normas, né? E de lá para cá não saí mais. Dizem que quem entra não sai mais. Então quem está pensando em entrar, se prepare Exatamente. que não vai sair mais. E tem 8 anos que eu atuo numa certificadora norueguesa. Então eu atuo também como consultoria, né, e auditoria. Então eu falo que eu estou dos dois lados. Então eu sei o que o auditor, como dizem, sofre e que o auditado sofre também. Então espero aí contribuir com vocês aí. Eu acho que o primeiro ponto aí, né, os desafios, né, para implementar um sistema de gestão, foi até o que foi falado um pouquinho com o Everaldo na semana passada. Acho que o principal ponto de um sistema de gestão hoje, pensando nessas novas versões da norma, né, na versão 2015, da 9, da 14 e da 45 também, é o envolvimento da direção, né? Da direção e da liderança. Porque hoje a gente começa uma auditoria de certificação auditando a diretoria. Se a gente for ver mesmo a 9001, na versão anterior, ela já tratava desse tema. Só que não era tão forte, né? Uhum. Então, assim, Exatamente. o primeiro ponto é auditar a direção. A gente sempre faz a reunião de abertura, a gente se apresenta, né? Fala o escopo da certificação. E logo depois a reunião da empresa, né? Onde a gente vai entender um pouquinho do negócio da empresa, de riscos, de oportunidades, de contexto, de partes interessadas, de objetivos. Então, assim, eu acho porque em alguma dessas lives aí foi até comentado, né? Que muitas das vezes a empresa quer certificar, mas não sabe o que é. Exatamente. E, Felipe, com esse contexto dessa necessidade logo assim que a gente entra numa empresa, né? No caso, o auditor da certificadora, da parte do organismo certificador, entra numa empresa, faz essa reunião e caso o diretor da empresa, por alguma inviabilidade,
só tem um dia no escopo da auditoria dessa empresa, ele não estiver na empresa, seria um motivo de a empresa não ser recomendada ou ter alguma penalidade na auditoria? Sim. Assim, por exemplo, já aconteceu comigo, mas quando eu vou em alguma empresa que porque geralmente você sempre audita aquela empresa, né? Quase todo ano você volta. Por exemplo, a certificadora que eu trabalho, ela sempre tenta manter no mínimo um ciclo o mesmo auditor. Então assim fica mais fácil. Você conhece a empresa, em algum momento você já conversou com o diretor, mas numa auditoria de certificação é fundamental a presença dele. Isso dependendo da situação, por exemplo, é um dia, só tem aquele dia, preciso conversar com a diretoria. Caso ele não esteja presente, a gente até tenta fazer conferência, uma teleconferência. Agora, se a gente perceber que realmente o diretor está fugindo da auditoria, a gente pode registrar uma não conformidade. Isso já é consenso entre o organismo certificador, que auditor não, a gente registra uma não conformidade. Inclusive... Bacana esse entendimento, porque... Desculpa, tá demorando um pouquinho, o som tá demorando um pouquinho chegar aqui. Mas, o que eu ia falar? Já me perdi. Inclusive... Calma aí, você ia falar alguma coisa e aí... Eu acho que era o que você ia comentar. É 1 milhão de auditoria. Não, é 1 milhão de auditoria na cabeça, é muito HH em auditoria, acontece isso. Isso é normal. Tá? Então vamos lá. Felipe. Lembrei. Lembrou? Um segundo. Inclusive, na reunião de abertura e na reunião de encerramento, o diretor tem que estar presente. Pô, legal, bacana essa informação. Por exemplo, eu tive uma auditoria de certificação que o diretor não estava presente. A auditoria de certificação, ela se divide em 2 momentos. No segundo, eu acabei registrando uma não conformidade para ele não ter participado da reunião. Bem bacana. E complementar aqui que o nosso amigo Everaldo botou aqui, muito importante que todos tenham esse entendimento. E quanto é importante a participação da liderança nesses novos moldes das novas versões da ISO. Ok? E, Felipe, falando nisso, né, qual é o resultado, né, os benefícios da implantação de uma certificação no seu ponto de vista de auditor de um organismo certificador? Quando não é só papel, eu acho que são vários benefícios. Porque tem muitas empresas que querem um certificado, né? Uhum. Que eu acho que é, sinceramente, a maioria. Mas eu acho que isso tem mudado. Eu vejo como benefício aí, primeiro, trazer o negócio da empresa para dentro de um sistema de gestão para estar bem gerenciado. Onde você entende o mercado, onde a organização está, quais são as partes interessadas, o que tem de risco, o que tem de oportunidade. Pensando na 45.001, as questões de segurança, né? Identificação de perigos e riscos para o trabalhador, controles operacionais, aquela hierarquia, né? Medidas de hierarquia, eliminação, substituição, controle de engenharia, controles administrativos, pensando em atendimento a requisito legal também, né? Só complementando. Porque você com o sistema certificado, você vai, teoricamente, você tem que ter o conhecimento e atender os requisitos legais, né? Até questões de multas. E também, assim, é só para conhecimento, não sei se todos sabem, mas até para questões de alguns tipos de financiamento para a empresa, ou até licenciamento ambiental, você consegue, mostrando, evidenciando que você é certificado, você consegue prazos maiores numa licença ambiental. Não é o caso do Rio, não, mas tem alguns estados
A empresa sendo certificada, ao invés da validade de uma LO ser, por exemplo, 2 anos, ela passa para ser 4. Ah, legal. Uma notícia bem interessante, porque aqui no Rio de Janeiro é um pouco diferente, mas outras regiões, né? Entende-se então que a empresa com a certificação ela exerce um controle sobre os aspectos e perigos que geram um equilíbrio, né, do negócio, gerando essas partes interessadas externas uma maior segurança nessas organizações. Seria isso? É um benefício também muito importante, né? Exatamente. Aí tem uma contribuição aqui do nosso especialista Natan, já botou aqui também, já vi uma empresa obter dinheiro perante o BNDES com base em relatórios ambientais. E aí, só, eu não sei se você vai Bacana. Tem uma pergunta aqui, Felipe, da Nathalie. Fala assim: você observou alguma mudança barra melhoria nas organizações após as mudanças nas normas com maior direcionamento para a liderança? Claro que umas você percebe o maior envolvimento da diretoria, outras você percebe que é mais para o auditor ver, mas assim, eu percebo uma melhoria considerável nessa questão aí do envolvimento da liderança. E falando ainda, já pensando no envolvimento, desculpa, de participação e consulta, né? Esse eu acho que é a principal requisito aí da 45.001 agora. E ela pede o envolvimento de todos, e ela é bem clara lá que ela fala que é inclusive a níveis não gerenciais, de participação e de consulta. Se a gente for ler esse requisito de participação e consulta hoje da 45, ela pede envolvimento essas duas palavras, né, de participação. A participação que a norma fala é você envolver os trabalhadores na tomada de decisão. E a consulta é buscar a opinião antes de tomar a decisão. Então essa é a diferença, tem uma diferença. Em toda a 45.001, a gente vai precisar ou ter a consulta ou ter a participação dos trabalhadores. Entendi. Então, é necessário um objeto aí de divulgação e um arcabouço para ser apresentado para aprovação e sugestão dos trabalhadores para que depois, então, a empresa tome uma decisão baseada nessas consultas. É isso aí. É isso aí. Por exemplo, a participação, a norma fala na investigação de acidente. Porque como é que funciona hoje? Ah, o Joãozinho teve um acidente. Técnico de segurança, o engenheiro de segurança, se tiver a CIPA, faz uma investigação de acidente. Hoje a 45.001, ela pede envolvimento dos trabalhadores nessa investigação. Um outro ponto, a definição de critérios de qualificação, que a maioria das empresas chamam de descrição de cargos, né, descrição de função. Se a gente for ler a norma, ela pede que os trabalhadores participem na elaboração disso, na elaboração da definição dos requisitos de competência.
esse é um desafio muito grande da 45. Caramba, bem interessante. Não, e é bem interessante, é bem significativo e dá trabalho. Dá trabalho. Agora ficou uma pergunta aqui para auditor. Agora tem uma pergunta aqui. Que medo, Nathalie hein? aqui tá pegando pesado. Tá falando assim, ó. Como a certificadora interpreta a apresentação de protocolos de processos de licenças ambientais, tendo em vista a morosidade dos órgãos de controle ambiental? Boa pergunta. Olha só. Aí vai daquela Aqui a questão. realidade é a seguinte, né? Pergunta é a seguinte. Desculpa, Felipe, acho que a pergunta aqui é a seguinte. Estou auditando, entrei na empresa, teve uma falha no processo lá da etapa de documentação da certificadora, e você foi em loco, chega lá, está auditando, cadê a licença? Te entrega um protocolo. E aí, o que o Felipe faz? Se tiver com 120 dias antes, é aceito. Entendi. Se não, não é aceito. As licenças e as novas licenças que nem tem licença, só tem protocolo? Não é aceito. Registra-se uma não conforme. Se for uma auditoria de certificação, vamos imaginar que eu vou hoje na empresa fazer uma auditoria de certificação de 14001. Aí o Ramiro pergunta, você tem licença, Ramiro? Ele fala, não, só tem um protocolo. Não é aceito. O que a gente faz? Abre-se uma não conformidade maior, a empresa tem 90 dias para providenciar, tratar essa questão. Dentro de 90 dias, não conseguiu a licença, não consegue o certificado. Entendi. Então fica a condição. A mesma coisa para o corpo de bombeiro. Condicionado à aplicação da licença. Ah, entendi. Entendeu? A sua internet está travando um pouquinho de nada. Está dando um delayzinho aqui de vez em quando. É porque eu estou um pouquinho longe aqui. Não sei se pode ser isso. Eu acho que deve ser isso sim. Então, Felipe, fazer uma pergunta aqui. Qual é o comportamento que o auditor busca nas empresas e nas organizações no momento de uma auditoria? Comportamento que o auditor, busca no momento da auditoria, é isso? Busca nos auditados e nas... Isso. Eu acho que o principal ponto aí é a transparência. O auditor, ao longo do tempo, ele vai pegando algumas malícias, né? E vai adquirindo algumas habilidades. E a gente percebe, então, por exemplo, eu estou auditando o Ramiro, olhando para o Ramiro, perguntando sobre algum tipo de registro, alguma evidência. A gente percebe que atrás de mim tem duas pessoas fazendo aquele registro em cima da hora, tentando burlar alguma informação. Isso acaba prejudicando o processo da auditoria, né? Então, acho que assim, a transparência, em primeiro lugar, é fundamental. Transparência do auditado, né? Do auditado. E até do auditor também, né? Vamos falar dos dois lados. Eu acho que como respeito também dos dois lados. Isso é muito interessante. Eu acho que assim, tem mudado, mas ainda tem alguns auditores que se acham o dono da verdade, né? Como também tem auditados que se acham o dono da verdade. Isso fica num clima muito ruim. Entendi. E isso possivelmente prejudica a auditoria, né? Ao invés de ser um clima favorável e confortável, porque as empresas que têm os processos bem implantados, elas passam por auditoria de uma forma bem confortável. Até mesmo porque, como você falou, os auditores são sempre os mesmos,
estão acompanhando o ciclo de certificação dessa organização, até mesmo para acompanhar a evolução, o crescimento dessa organização, e chega um momento que não tem assim, essas questões de transparência e o respeito pelo lado do auditor e do auditado, o negócio fica um pouco desconfortável, gera um grande mal-estar. Né? E assim, o auditor é gente, né? As pessoas esquecem disso. Exatamente. Eu brinco que o auditor é gente. O auditor come, o auditor bebe, o auditor vai ao banheiro. Exatamente, né? O auditor mas é porque às vezes a gente passa por algumas situações, tem auditorias, são poucas, tá? Muito poucas, mas às vezes você vai em algum cliente que o cara não te oferece nenhuma água. Não te mostra nem onde é o banheiro. Complicado. É bem complicado. Cara, tem isso, entendeu? Tem isso. Em compensação, tem outros lugares, outras empresas que você vai que é um banquete. Parece que é para 30 pessoas. Exatamente. Aí você chega lá e fala, isso tudo é para mim? Que beleza. Não é? Vou nem trabalhar. Essa é a estratégia do auditado, porque o auditado tem estratégia, né, cara? Exatamente. Né? Isso é importante. E aí, Felipe, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como está sendo as auditorias externas realizadas no período da epidemia, da pandemia? Hoje, as auditorias, falando de 9, 14 e 45, quase em sua totalidade 100% remota. Algumas, dependendo da atividade da empresa. Por exemplo, essa semana eu estava fazendo uma auditoria remota, que em novembro eu vou fazer a auditoria presencial nas obras. Então a gente analisa toda a documentação, todos os processos, né, de apoio, de planejamento, de compras, comercial, e aí a gente compartilha telas, né? E na obra nós vamos só mais para o final do ano. Outras empresas eu consigo, dependendo, isso tem algumas regras aí da acreditadora, né? Ou em metro, ou dependendo qual acreditadora que a certificadora trabalha, mas a maioria das empresas está sendo 100% remota. E, às vezes, o cliente fica preocupado, às vezes o cliente me liga, Felipe, mas como é que é essa auditoria remota? Nunca fizemos. E eu tento passar uma tranquilidade para eles. E tem dado resultados bons, entendeu? Tem tido feedbacks bons aí de clientes. Entendi. Às vezes a internet dá uma travada, dá aquela gaguejada, igual agora, por exemplo, né? Mas isso a gente vai relevando e vai caminhando. Isso é importante. E a Sabrina perguntou aqui em relação a isso também, quais os mecanismos e os cuidados que devem ser levantados pela organização para receber uma auditoria de forma remota? Como é que nós estamos trabalhando? A gente geralmente, com uma antecedência de 2, 3, 4 dias, a gente pede alguns documentos para a empresa. Por exemplo, se a empresa tem algum manual, né, o antigo manual da qualidade, política, ata de análise crítica, relatório de auditoria interna, questão dos riscos e oportunidades. Para quê? Para a gente tentar ganhar um pouco de tempo na análise desses documentos. E aí, ao longo da auditoria, o cliente vai compartilhando e flui bem, entendeu? Flui bem. Claro que, geralmente, a gente pergunta qual mecanismo, qual aplicativo a empresa geralmente utiliza, porque hoje todo mundo, acho que quase todas as empresas estão trabalhando no home office, né? Então já estabeleceram algum aplicativo. Então eu tenho utilizado muito o Teams, o Microsoft Teams, o Zoom e o Skype. Basicamente essas 3 ferramentas aí que nós temos trabalhado. Mas isso fica da escolha do cliente.
Se o cliente falar qualquer um, aí a gente opina, entendeu? Dá alguma direção. Entendi. E tem uma outra pergunta aqui do nosso especialista Natan. Perguntou se você acha que mesmo após passarmos pela pandemia, as certificadoras ainda manterão uma porcentagem de auditorias remotas. Custo de logística, você tem custo de deslocamento, de alimentação, de hospedagem. Eu acho que deve caminhar para isso, sim. Eu acho que as empresas, de uma maneira geral, né, estão se adaptando ao trabalho home office e eu acho que isso pode caminhar para isso. Entendi. Entendi. Felipe, respondendo uma pergunta passada aqui sobre os requisitos da ISO 14001, a gente falou da questão da licença. Você vai lá auditar, a empresa te entrega, né, um protocolo de primeira licença, ele não é aceito. Ela te entregou um protocolo de renovação de licença antes de 120 dias, lá naquele prazo, né, deu a entrada de um protocolo, ele é aceito. E as empresas que deram entrada no protocolo e passou o período de uma nova licença, que isso acontece às vezes, dependendo do órgão. Acontece. Aqui no Rio, tem algumas organizações que passam por isso. E como a certificadora entende isso? Então, vê se eu entendi. Eu tenho uma licença, a mesma venceu, eu protocolei com 120 dias antes. Isso. E aí eu estive na empresa depois que essa licença venceu. Porém, eu estou com um protocolo de 120 dias. Uhum. A gente aceita Exatamente. o protocolo, porque a lei deixa essa brecha, né? Enquanto o órgão não se manifestar, a licença está válida, seria isso? É isso aí. Enquanto o órgão ambiental não se manifestar, eu já vi empresas que têm 2, 3 anos sem a licença, quer dizer, com a licença vencida, vamos falar assim, com o protocolo vencida. Entendi. É uma situação um pouco complicada, porque a empresa às vezes faz um pedido de renovação de licença com atualização de processos e a licença não vem, e esses aspectos, né, no ponto de vista da empresa, ela está controlando, só que o órgão regulador não tem nenhuma corresponsabilidade por aprovar esse novo processo. É um momento delicado aí entre esse entendimento, né? E o que a gente percebe bastante também, que às vezes a empresa faz algum tipo de ampliação, porém não solicita a atualização da licença, não comunica ao órgão ambiental. Isso também normalmente é uma não conformidade maior. Porque uma das condicionantes de licença, que geralmente é padrão, você precisa comunicar, né? Qualquer ampliação. Então também é sempre um ponto de atenção, não esquecer de comunicar o órgão ambiental, né? Então, a dica que você deixa aí é todos os profissionais envolvidos na área de segurança e meio ambiente sempre estar atento às condicionantes, tanto da licença, bem como a do bombeiro, porque todo mundo acha que ser licenciado, ter o certificado do bombeiro é o suficiente. Antes disso, o bombeiro solta um laudo de exigências, né, que tem todas as condicionantes necessárias ali de acompanhamento. Exatamente. Um outro ponto importante também para comentar, falando de licença, é requisito legal, né? Então a norma tem um requisito específico lá que você precisa avaliar periodicamente seu requisito legal. E lembrando que as condicionantes da licença, ela é um requisito legal e elas precisam ser avaliadas também periodicamente. Exatamente, né? Na verdade, as condicionantes só são requisitos legais, né? Todas elas. Exatamente. Mas às vezes a gente se depara com isso, né? Então, beleza, às vezes vai pensar em avaliação de requisito legal, mas esquece as condicionantes da licença. Exatamente.
Então, assim, eu Quando a falo empresa que trabalha com cada resíduos, sendo a é uma sua atividade auditoria. fim, Desculpa, Ramiro. não, estou falando, quando a empresa trabalha com licenciamento, com resíduos ambientais, praticamente os seus controles estão inerentes à sua atividade. A falta de descumprimento é tendenciosa a não acontecer, mas quando a empresa tem um mercado que é diferente do que ela envolve em uma manutenção, onde os clientes pedem evidências que são da sua licença, é bem tendencioso ela descumprir esses requisitos. Concorda? Oi. Desculpa, deu uma cortada aqui, cara. Não, cortaram? Não tem problema nenhum. Então vamos lá. Felipe, me fala um pouquinho, né? A gente sempre fala das certificadoras, das auditorias, as temerosas não conformidades. De fato, explica para a gente o que são as auditorias de primeira, segunda, terceira parte e o que é tratativas de não conformidades em relação à certificadora. Pode explicar um pouquinho para a gente isso? Assim, auditoria, quando a gente fala em auditoria, é o que você comentou, é de primeira parte. O que é uma auditoria de primeira parte? É auditoria interna, que a empresa faz dentro dos seus processos. A auditoria de segunda parte seria uma. O órgão certificador, ele trabalha assim, a auditoria de certificação, ela se divide em duas etapas. A primeira etapa é uma auditoria de revisão de documentação. Qual que é o objetivo dessa auditoria? O auditor vai basicamente ver a estrutura do sistema de gestão. Ou seja, se você tem o mínimo necessário para ir para a próxima etapa, que seria a auditoria inicial ou auditoria de certificação. Pô, tá Felipe, travando muito. O pessoal tá os comentários. reclamando aí, né? Tá sim, um pouquinho. É porque eu tava na minha aqui, eu vou mudar pro. Desculpa, cara. É porque eu tô um pouquinho longe, é porque eu tenho duas crianças em casa, né? Então já viu. Aí eu tenho que me afastar um pouco. Ver. Vamos ver se vai melhorar? Vamos sim. Então, olha só, a auditoria de revisão é para ver se a estrutura mínima da documentação. Eu acho que não melhorou hoje do Felipe. Tá tendo um probleminha. O Felipe, né? A Sabrina aqui fez uma colocação bem pertinente. O Felipe está não conforme, né? Vamos abrir uma não conformidade para ele aí, porque ele está com recurso tecnológico não apropriado para esse momento importante. Então, pô, estão me falando que eu tô não conforme já quero abrir uma não conformidade para mim. Exatamente. A Sabrina. Vamos tentar de novo? Desculpa, gente. Vamos lá. A auditoria de certificação, ela se divide em duas etapas, que é a auditoria de revisão da documentação.
a DI, né, da revisão do documental, e a segunda, que seria a certificação, são 90 dias. Então, a empresa tem 90 dias entre uma etapa e a outra. Uhum. Tá chegando o som aí, por enquanto? E com isso, tá chegando sim. E quanto a isso, como uma empresa auditada deve se preparar para isso? Então, primeiro, tá com o seu sistema implementado. Por quê? Porque às vezes nós vamos em empresas fazer a primeira fase, que é a revisão da documentação, a empresa não fez auditoria interna, a empresa não tem a documentação legal, a empresa não fez análise crítica, ou seja, ela está pagando, está perdendo dinheiro, na verdade. Então, acho que o primeiro ponto é, o sistema tem que estar rodando, você tem que ter rodado todo o sistema de gestão. Na verdade, ela está mais com o desejo de certificar do que com os processos implantados. Novamente, ela quer o papel, né? Exatamente. E aí, às vezes, muitas das vezes, ela quer que o auditor vire um consultor na hora, né? Mas, naquele momento, nós estamos auditando. E o que eu faço aqui? E agora? É isso aí. O que eu faço? Como que eu faço? A gente está auditando, a gente não está dando consultoria, a gente não pode dar consultoria. É claro, Ramiro, que às vezes, em algumas situações, você vê que o sistema está maduro, está rodando legal, você até comenta se o cliente perguntar. Você pode até dar exemplos. Ó, eu já vi na empresa fazer assim, a outra empresa fazer assado. Primeiro, você não pode citar o nome da empresa, né? Porque os auditores assinam um termo de confidencialidade. Ou seja, tudo pegar como alguma informação eletrônica para analisar, por exemplo, no caso dessas auditorias remotas, a gente não pode passar para ninguém nenhuma informação. Então, isso é importante, né? Todos os auditores assinam um termo de confidencialidade. Uhum. E tem um outro termo também que nós assinamos que chama conflito de interesse. Para quê? Para evitar que eu vá na empresa do Ramiro, dou a consultoria, implemento o sistema de gestão e depois o Ramiro chama o Felipe para auditar. Isso também é proibido, não pode. Entendi. Bem Entendeu? bacana. É um controle de imparcialidade, como diz lá o requisito de auditoria, né? É. E aí, só complementando aqui a informação que a gente está falando sobre as auditorias. Então, assim, depois dessas duas etapas, o que a gente registra? O organismo certificador que eu trabalho, ele trabalha em não conformidade categoria 1, que é a maior, e não conformidade categoria 2, que é a menor. Alguns organismos só trabalham como não conformidade, não classifica. A diferença para a gente, de maior para menor, é que uma não conformidade maior, você precisa voltar na empresa dentro de 90 dias para implementar, para verificar a eficácia das ações. Se for uma não conformidade menor, a gente aceita aquele plano de ação, ou seja, o Ramiro vai dizer o que vai fazer, ele vai analisar a causa, ação imediata e ação corretiva para aquela não conformidade menor, para as duas não conformidades, né, para a não conformidade maior e menor, sendo que a não conformidade menor, a gente aceita o plano de ação e só verifica a eficácia dela numa próxima auditoria, que normalmente é 1 ano. Entendi. Felipe, te fazer uma pergunta, mediante a isso. Te fazer uma pergunta. Essas não conformidades, né, essa auditoria, ela que você volta em 90 dias, ela tem um nome específico ou é só esse requisito mesmo de... Não, é uma auditoria de follow-up. A auditoria de follow-up, ela pode acontecer de forma presencial ou documental. Quem define isso é o auditor líder.
depende da não conformidade. Por exemplo, se for uma não conformidade que o Ramiro não fez auditoria interna, então é uma não conformidade maior. Por que é uma não conformidade maior? Porque ele não atendeu ao requisito todo da norma. Então a gente registra uma não conformidade maior. Nesse caso, o Ramiro tem 90 dias para fazer a auditoria interna e enviar o relatório para o auditor líder. E baseado no relatório, ele fecha a não conformidade. Nesse caso. Quando registra não conformidade maior e quando registra não conformidade menor? A não conformidade maior, como eu comentei, é um não atendimento ao requisito da norma por inteiro. Então, por exemplo, é a questão da auditoria. A norma fala que a empresa precisa estabelecer e manter um processo de auditoria interna. Se a empresa do Ramiro não fez auditoria interna, ela acaba sendo uma não conformidade maior, porque você não cumpriu aquele requisito, você descumpriu aquele requisito. Ou o não atendimento a um requisito legal, no caso de uma licença, de uma VCB, por exemplo. Ou ainda, uma não conformidade maior, ela pode ser uma não conformidade sistêmica. O que seria uma não conformidade sistêmica? Teria várias não conformidades com o mesmo tema em vários processos. Então eu fui no processo A, eu identifiquei uma não conformidade menor. Aí eu fui no processo B, identifiquei a mesma não conformidade menor. Ou seja, em vez do auditor abrir 3, 4, 5 não conformidades com o mesmo requisito, ele abre uma não conformidade maior. Basicamente, essas opções aí de não conformidade maior. Já de não conformidade menor, é o não atendimento parcial de um requisito da norma, o não atendimento parcial de um procedimento que você estabeleceu, por exemplo. Entendi. Então, basicamente, assim, essa diferença aí de maior para menor, quando você registra maior, quando você registra menor. E além das não conformidades, a gente também trabalha com observação. A observação é uma potencial não conformidade, né? Eu brinco que a observação, ela tem cheiro de não conformidade, cor de não conformidade, mas não é uma não conformidade. Por quê? Para ser não conformidade, a gente precisa de 3 coisas, que é o requisito, a falha e a evidência. Baseado nesses 3 temas, você registra uma não conformidade. Se você não tiver os 3, se tiver faltando um, você não é uma não conformidade. Aí geralmente registra uma observação. Entendi. A observação, você não é obrigado a tratar a observação. É mais um alerta. Ó, Ramiro, cuidado que isso pode vir a ser uma não conformidade. E ainda tem uma oportunidade de melhoria, que é o conhecimento do auditor. Ele registra a oportunidade de melhoria e você avalia se é pertinente ou não. Porque às vezes o auditor viaja, né? No caso de uma observação. Entendi. Aí tem uma pergunta da Sabrina aqui. Ela perguntou: as observações devem ser tratadas como uma não conformidade ou fica a cargo da empresa? Ela botou aqui, ops, já respondeu. Assim, então só reforçando, a observação, isso também depende, tá, o Ramiro e Sabrina? Por exemplo, depende do acordo que o auditor vai fazer com o auditado. Pode ter alguma situação que o auditor Felipe chegue para o Ramiro, por exemplo, e fala: Ramiro, ó, eu vou deixar essa observação aqui, mas essa específica eu quero plano de ação. Então isso depende muito, mas normalmente não é obrigado a dar retorno, não é obrigado a plano de ação para observação. Recomenda-se que trate internamente para evitar futuras não conformidades. Mas como eu falei, o auditor pode negociar com o auditado isso. Então, não, elabora um plano de ação para essa aqui, eu quero um plano de ação, para a gente acompanhar numa próxima auditoria. Beleza. Felipe, te fazer uma pergunta. Você falou no começo, né? Eu queria, assim, para contribuir com o pessoal, você falou da palavra ciclo. E o que é um ciclo de manutenção? O que é certificação? O que é auditoria de manutenção? E o que é recertificação? Você pode explicar esse processo para a gente? Sim. Então vamos lá. A gente falou da auditoria de certificação, que se divide em dois momentos, que é uma revisão documental e a auditoria propriamente dita, né, onde você vai nos processos. Há muito tempo atrás,
Isso até quando eu comecei lá em 2000, era muito comum, eu acho que quase 100% das empresas fazer auditoria semestral. Ou seja, todo mês tinha auditoria externa. Isso foi se espaçando e hoje em dia essas auditorias estão acontecendo anualmente. Raramente você vê alguma empresa com auditoria semestral. Quem define isso? O cliente, junto com a certificadora. Fala, não, auditoria eu quero semestral ou anual. Sendo que o período máximo é anual, uma vez por ano, no mínimo você tem que fazer uma auditoria de manutenção. Por quê? O certificado ele é válido por 3 anos. Então, você fez uma auditoria de certificação agora, em 2020. Em 2021, você vai passar por uma auditoria de manutenção, que a gente chama primeira periódica, ou primeira de manutenção. Em 2022, você vai passar por uma segunda auditoria de manutenção, ou uma segunda auditoria periódica. Em 2023, uma auditoria de recertificação. E um ponto importante é que pouca gente sabe. Então, imagina uma empresa que tem um escopo grande de atividades. Na auditoria de certificação, você precisa ver todo esse escopo. Ou seja, a gente precisa acompanhar todo o processo que está definido no escopo de certificação. Nas auditorias de manutenção ou auditoria periódica, o somatório das duas auditorias de manutenção, você precisa ver todo o escopo. E na recertificação, você precisa ver todo o escopo de novo. Entendi. Ou seja, na auditoria de manutenção, a primeira auditoria de manutenção, o auditor não vai ver todos os processos. Ele vai ver 5 processos, por exemplo. Na segunda auditoria de manutenção, ele vai ver outros 5 processos que ele não viu na primeira. Sendo que todas as auditorias, certificação, manutenção e recertificação, o auditor obrigatoriamente tem que conversar com a direção e auditar o sistema de gestão, o QSMS, o SGI. Entendi. Informações bem relevantes e de conteúdo bem apropriado, porque isso é sempre muito explanado na hora do momento que acontece a auditoria, e não de uma forma bem comum de consulta. A gente não consegue ver essas informações como uma verificação pública de você ir lá buscar um artigo e estar definindo exatamente esse processo com tanta riqueza de detalhes. Às vezes eu vou auditar algumas empresas e aí eu envio a agenda, né? A gente envia a agenda com antecedência da auditoria. E o cliente fala, Felipe, mas você não vai auditar o processo de RH, você não vai auditar o processo de compras? Eu falo, não, aí eu faço essa explicação, porque as pessoas não sabem, né? Que a periódica você não precisa auditar todos os processos. E aí a pessoa fica mais tranquila, mas aí eu brinco, falo, mas você quer que eu audito, não tem problema não. Então o que você está falando, a empresa tem um processo que é equivalente a uma percentual de 100%, na primeira periódica audita os 50%, e na segunda periódica os outros 50%, e na recertificação todo o processo, bem como na certificação. Isso, e lembrando que a alta direção e o sistema de gestão, em todas elas você audita. Todo ano você vai auditar esses 2 processos, vamos falar assim. Entendi. Felipe, tudo que é bom dura pouco, né? Chegamos aqui às 19h55. Caramba, queria já. que você respondesse de uma forma bem objetiva o que muda nas certificadoras e nos sistemas de gestão com a pandemia. Olha só, uma coisa que eu tenho percebido, né? A pandemia impactou todo mundo, principalmente empresas. E aí, quando eu vou conversar com a direção, eu já começo com esse tema, pandemia. Aí o diretor fala isso, fala aquilo, fala coisa boa, fala coisa ruim, ou seja, riscos e oportunidades. Vamos abrir sua planilha de risco e oportunidade? E não tem nada aqui ainda. Não, conformidade. Ou seja, assim, é um negócio muito papel, entendeu? Eu acho que assim, vai ser demorado essa mudança de cultura, de trazer
o negócio da empresa para dentro do sistema de gestão, mas eu acho que isso faz as pessoas pensarem um pouquinho, né? Aí o diretor fala, realmente. Então, assim, muitas das vezes o diretor sabe da importância, mas acaba que no dia a dia não mexe. E aí acho que o Everaldo comentou aí que é a gestão de mudanças, né? Que não Isso é registra nem a gestão de mudanças. Isso é importantíssimo. Então, a gente falou de gestão de mudanças várias vezes hoje, né? Falamos no caso de uma licença ambiental, falamos no caso de uma ampliação de um armazém, por exemplo. Então, tudo isso é gestão de mudança, né? Eu acho que, voltando aí à sua pergunta, não sei se eu respondo toda, o que muda? Eu acho que é a maneira de como o cliente está sendo auditado. Eu acho que traz um receio. Eu, no início, também, eu confesso que eu fiquei meio preocupado. Mas a auditoria remota... Mas, assim, como eu acho que é passageiro isso, espero que seja rápido, mas tem conseguido andar bastante, sabe? Essas auditorias remotas aí. Entendi. Felipe, e o que você deixa aí de informação para as empresas e organizações que querem implantar o sistema de gestão? Vamos levar a sério a norma? Vamos pensar no negócio, vamos pensar na conscientização dos funcionários, vamos pensar na segurança, vamos pensar no meio ambiente. E trazer direção e liderança. Eu gosto do Felipe, pessoal, porque o Felipe é muito objetivo. O Felipe, auditando, não dá um sorriso, ele sorri só aqui. O Felipe não dá um sorriso, é muito rígido, né, nas cobranças em relação aos requisitos, que eu acredito que isso é um papel de uma certificadora. Chegar numa empresa, verificar, né, a suficiência, eficácia e garantia do sistema no qual a empresa se propõe a fazer o negócio. Porque, como a gente falou, né, eu acho que acredito que as organizações, quando pensam na certificação, muitas delas pensam no papel, mas muitas delas pensam em realmente melhorar o processo, né? A verdade é que a ISO, né, é uma das melhores ferramentas de organização de processo no mundo. Então, assim, você tem um negócio, você cumprir os requisitos da ISO 9001, você ganha robustez, ganha qualidade, aumenta o nível cultural da sua organização, né? E eu acho que é isso mesmo que uma certificadora deve buscar isso, né, Felipe? E eu acho que, assim, o auditor tem que pensar muito, e a certificadora que eu trabalho, a gente pensa muito assim, embora são pessoas, né? Mas é registrar aquilo que agrega valor para a organização. Não é achar aquele pelo em ovo, né? Ô, Ramiro, tá faltando uma vírgula nesse procedimento, uma não conformidade. Cara, o que você vai ganhar com isso? Então, por exemplo, eu trabalho assim, né? Então, até na hora de registrar a não conformidade, eu penso, o que isso vai ajudar e vai agregar a empresa? Exatamente. Porque senão fica até difícil você achar uma causa para aquela falha, né? Exatamente. E, na verdade, buscar o atendimento ao requisito e não o que o auditor quer impor na organização. Importantíssimo. Porque tem que tomar muito cuidado, né? Ou até às vezes o auditor, por isso que eu falo, o auditor não é consultor. Às vezes o auditor faz algum comentário e o Ramiro, por exemplo, entende que aquilo é para ser feito daquela forma. Exatamente. Aí vem um outro auditor que a gente também, às vezes é até... Pô, já vai dar hora, né? Já são 19h59. Felipe, então você tem que tomar muito cuidado com o que fala. Deixa eu falar uma coisa. Aqui a SMS queria muito agradecer a tua disponibilidade. A gente sabe que o tempo é curto. Queria agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live hoje. Queria que vocês... A live do Everaldo já está disponível no YouTube, no canal da QSMS. Essa aqui amanhã, no máximo no sábado, já estará disponível. Compartilhe com os amigos. Vamos dar publicidade a esse canal, que esse canal é para gente, pessoal. Canal de profissionais que querem uma informação direcionada. Queria agradecer, Felipe, imensamente. Sou muito grato a você e sou seu fã no trabalho. Desde já, pessoal, obrigado curte vocês a gente também. na rede social, curte a gente lá no YouTube. Um grande beijo a todos.